O Sport que joga contra o Operário de Várzea Grande, Copa do Brasil. Grande repórter Antônio Gabriel e as notícias do rubro-negro da Praça da Bandeira. Um abraço pra você, um abraço pra quem tá ligado com a gente aqui nesse primeiro tempo do Assunto é Futebol. Jogadores do Sport já estão em Cuiabá, onde amanhã, às 9h30 da noite, encaram o Operário de Várzea Grande, no estádio Dutrinha, pela primeira fase da Copa do Brasil. Jogo fundamental para os rubro-negros, que precisam vencer a partida para seguirem vivos na competição mais rentável do calendário do futebol brasileiro. E mais do que isso, se o Sport passa para a segunda fase, embolsa pouco mais de R$1,5 milhão de reais. O detalhe é o seguinte: em anos anteriores, na primeira fase, clubes como o Sport tinham a vantagem do empate para seguirem vivos na Copa do Brasil. Só que nessa temporada, essa vantagem não existe mais. O Sport precisa vencer o jogo. Se o empate persistir após os 90 minutos, a vaga será decidida nos pênaltis. O Leão Pernambucano, que vem de uma vitória tranquila, sem sustos no final de semana, no último sábado em Petrolina, placar de 3-1 para cima do Petrolina na última rodada da primeira fase do Campeonato Pernambucano. Os gols do Sport foram marcados por Gonçalo Paciência, Rodrigo Atêncio e Pablo. E com essa vitória, o Sport confirmou a 4ª posição na primeira fase do estadual e será mandante no confronto da segunda fase, de caráter eliminatório, no próximo domingo na Ilha do Retiro, 4h da tarde, contra o Decisão de Sertânia. Sim, próximo domingo, em meio ao carnaval aqui em Pernambuco. E é por isso que esse jogo acontecerá de portões fechados. Técnico Pepa é o nosso convidado aqui nesse primeiro tempo do Assunto é Futebol, falando um pouco sobre o jogo do último sábado contra o Petrolina. Pepa registrou que um grande desafio para o elenco do Sport foi a temperatura, muito calor no sertão pernambucano, e também já projetando esse jogo de amanhã contra o Operário em Cuiabá. Com todo o respeito pelo Petrolina, e o que eu vou dizer não é falta de respeito, é um facto, é a realidade. A equipa do Operário é mais forte. Mas nós temos a nossa ambição, temos a nossa responsabilidade. Sabemos que aqui os orçamentos e a responsabilidade vale o que vale, nós temos que provar dentro de campo. Portanto, sabemos que é um jogo de mata-mata, mas queremos sermos iguais a nós próprios. Muita humildade, muito respeito pelo adversário, mas acima de tudo sermos iguais a nós próprios e colocarmos, seja em que campo for, a temperatura também vai ser muito complicada, mas nada vai servir de desculpa, pelo contrário. Temos que entrar muito fortes, muito competentes e termos noção que é uma competição que nos diz muito e que queremos ir longe. E mais do que estar a pensar à frente, temos que pensar neste jogo, porque é mata-mata, portanto não há jogo mais importante para nós do que este de terça-feira. Palavras do técnico Pepa com a gente aqui nesse primeiro tempo do Assunto é Futebol. E só um detalhe, a logística do Sport para esse jogo de Cuiabá foi pensando num conforto maior para os atletas e num descanso maior também. Os jogadores rubro-negros retornaram de Petrolina na manhã de ontem e ontem à noite já seguiram viagem para Cuiabá. Pouco tempo no Recife, mas dessa maneira o Sport entende que os atletas vão ter mais tempo para descansar, visando essa partida decisiva contra o Operário, onde os rubro-negros não terão Lucas Lima mais uma vez. O camisa 10 do Sport não viajou com a delegação, segue se recuperando de uma lesão grau 1 na posterior da coxa. No entanto, o Lucas Lima deve ficar à disposição para o jogo contra o Decisão no próximo domingo. A novidade é o Sérgio Oliveira, meio-campista português de 32 anos, que pegou relação e viajou com a delegação do Sport para Cuiabá. Portanto, ele pode fazer a estreia dele com a camisa leonina nesse jogo decisivo contra o Operário. No mais, o Sport tem força máxima, a não ser pelo Zé Lucas, volante de 16 anos, que segue entregue à seleção brasileira sub-17. Ele foi convocado e já perdeu o jogo contra o Petrolina, vai perder esse contra o Operário e deve retornar depois, já ficando à disposição para a partida contra o Decisão na Ilha do Retiro. Destaques do Sport nesse primeiro tempo do Assunto é Futebol.